Muito obrigado pelo vosso convite. Estava a ouvir o meu currículo e que escrevi um livro que é o Viver Sem Ansiedade e estou cheio de ansiedade. Estou aqui, está-me quase a dar um treco. Eu poucas vezes tive a oportunidade de falar de Enneagrama. E tenho estudado muito ao longo destes últimos 10 anos, mas as ideias são tantas sobre tanta coisa que eu fico às vezes avassalado só com isto. E eu acho que o que vou falar hoje tem a ver com isso. Este processo, nas últimas semanas que eu andei de volta deste tema, fez-me abrir cada vez mais coisas e eu vou tentar sintetizar o mais rápido possível, ok? Então, esta questão das tríades ocultas, mais do que a tríade mais do que o tema que é a tríade de harmonia de David Daniels, lá está contida isso, mas isto abriu-me muitas outras portas e eu fiquei maravilhado. Vou tentar passar essa energia exatamente também para vós e vou dando alguma vista de olhos nas minhas notas, senão fica muito confuso. Então, uma das primeiras coisas que nós temos, de facto, é... Ok, está na velocidade certa. Temos esta situação que tem vindo aqui a ser falada, a situação do círculo, da unidade, desta questão da totalidade, desta visão até de Deus, não é? O círculo representa essa unicidade, não é? A lei do um no Enneagrama e a representação de Deus, especialmente pelas religiões monoteístas, como nós podemos ver através que depois se acabam por desdobrar nesta questão do triângulo, não é? O triângulo, os três centros de inteligência, mas o triângulo, esta visão tripartida ou trinitária, como dizia o Cláudio Naranjo, da vida, que se desdobra numa multiplicidade de coisas, não é? Para nós temos na nossa cultura cristã Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Temos Buda, Dharma e Sangha no budismo, Vishnu, Brahma e Shiva, ou os taoístas, como nós vamos ver aqui mais à frente, céu, terra e homem, ok? Então, e obviamente temos aqui funções, né? Temos aqui a localização física destas coisas, a função e a energia e o desafio que traz. De alguma forma também foi falado aqui na apresentação anterior, mas portanto a localização cabeça, coração e corpo, que correspondem a pensar, sentir e agir, e obviamente que têm uma energia mental, emocional e instintiva, e que os desafios que lidam são estes desafios de medo, tristeza, aqui este centro é mais do que isto, mas, e o último também, o do corpo, a raiva, não é? Portanto, isto mais ou menos são conceitos na generalidade, para quem já lida com o Enneagrama, muito conhecidos, mas só para sintetizar as coisas aqui. Os centros de inteligência, ok, ajudam-nos a trabalhar com a definição das fronteiras do ego, da personalidade, ou do ego e da personalidade, não é? E a forma como nós apreendemos o mundo, ou seja, são esses filtros da forma como nós vemos a realidade e como a interpretamos, obviamente de uma forma mais mental, mais emocional, ou mais física ou prática, não é? Então, podemos aqui passar rapidamente e vermos que os instintivos 8, 9 e 1 afetam o mundo sem serem afetados por ele, portanto eles tentam ir para lá, para o mundo, com raiva, agressão, retenção e controle é também a energia que colocam aqui nas coisas, e eles buscam essencialmente autonomia e querem ter esta parte aqui embaixo onde diz valor, congruência, proteção, conforto, harmonia. Portanto, só simplesmente passar muito rápido estes, porque são coisas muito conhecidas de todos nós. E depois temos esta questão aqui da energia dos emocionais, 2, 3 e 4, que a preocupação é pela afirmação de uma autoimagem e de conexão, lidam com esta questão da angústia e tristeza, buscam a reconexão para serem reconhecidos. Portanto, buscam este amor, afeto, vínculo, imagem e aprovação dos outros, porque obviamente isso faltou numa determinada fase das suas vidas. Depois, temos os mentais para fechar aqui este ciclo em que o objetivo deles é buscam aumentar o senso de suporte e orientação, portanto, eles lidam com esta questão de ansiedade e medo, obviamente buscam a tal suporte e orientação para conseguir segurança, certeza no mundo, garantia, previsibilidade e até mesmo oportunidade, que muitas vezes está relacionada com o tipo 7. Ok? Então, nós temos aqui as leis e os símbolos, temos o círculo, que já falamos, temos aqui o triângulo, não é? A lei do 1, a lei do 3, e depois temos aqui a lei, que já não é uma lei que vem tanto de uma ideia mais superior ou divina, que são as duas leis do círculo e do triângulo, que vêm numa perspectiva de Deus, mas depois aqui a ideia da Exad,
que é um símbolo que vem mais da ideia de processo, ou seja, na personalidade, nós caímos na personalidade e depois há um processo, um caminho a fazer com altos e baixos, para a esquerda e para a direita, para a frente e para trás. Mas ao mesmo tempo percebemos que os outros dois símbolos são fechados e este é aberto. E quando nós juntamos os símbolos todos, nós temos o símbolo do Enneagrama, o Enneagrama das personalidades. E o que é que nós encontramos aqui? Encontramos que temos cá, em baixo, aquilo que muitos de nós falamos, quando falamos de Enneagrama, falamos este processo, desta passagem entre o ponto 4 e o ponto 5, este rio profundo cá em baixo, que está aberto, que é um vazadouro, que é um ponto, um ponto de queda, aquilo que também é considerado a noite escura da alma, ou o buraco existencial, ok? Então há aqui é como se tudo está em harmonia, o símbolo do círculo e do triângulo, mas depois a Hexad vem-lhe trazer aqui um processo, talvez essa imperfeição, entre aspas, do humano perante o divino, e a queda, não é? A queda que nós temos, obviamente, na nossa personalidade. Então é muito interessante analisar isto, e que se nós virmos o símbolo aqui do Enneagrama da personalidade, isto para mim tudo começou com uma questão pessoal, por eu ser um tipo 7 e por cá em casa eu estar a viver com uma mulher tipo 4, ok? Então é como se nós dentro do Enneagrama fôssemos completamente antagónicos e não temos relação nenhuma um com o outro, nem por asas, nem por linhas de flechas e por aí fora. Só que a grande questão é que nós estamos a olhar para isto ao nível da personalidade. E o que eu comecei a analisar foi que não havia linhas que sustentassem estes pontos dos 7, 5 em ligação ao centro emocional e do 2 e do 4 à zona dos mentais. Então, qual é que é a grande questão que está aqui? E ao ler algo sobre David Daniels e outras coisas aí por aí fora, okay, eu encontrei material muito interessante e depois comecei a fazer umas contas cá para mim, que eu nem sei se isto existe escrito em algum lado, mas eu fiquei muito curioso. Reparem nisto. Oi, estou a andar para trás, queria andar era para a frente. Reparem então aqui. Nós temos aqui, sim, se nós somarmos o ponto 7 mais o ponto 5 mais o ponto 1, nós temos, dá 13. E somando 3, 1 mais 3, dá-nos o caminho para onde nós devíamos estar a caminhar. Que não era para essa flecha 5, mas sim para este ponto 4. Esta linha invisível que vai para o ponto 4. Então reparem que acontece exatamente a mesma coisa do outro lado. Nós somamos 2, 8 e 4 dá 14 e o 14 dá-nos o ponto 5. E então teríamos uma linha que vai do 2 ao 5. E assim fechávamos o símbolo do Enneagrama, ok? Com 3 triângulos equiláteros e anulávamos ou fechávamos este vazador, este buraco existencial, para entrarmos num Enneagrama de maior harmonia. E essas tríades de David Daniels precisamente vêm trabalhar e vêm-nos dar a ideia de que é isto, ok? Aqui estão elas, os 3 triângulos equiláteros, as tríades de harmonia, ok? Um símbolo muito mais coeso, mais sustentado. Obviamente que estes 2 símbolos, por incrível que pareça, e há várias pessoas a escrever sobre isso, inclusive é o amigo Domingos Cunha, o padre Domingos Cunha, refere muito esta questão de, na antiga Alexandria, no ano 331 a.C., já estes 2 símbolos, estes 2 mapas circulavam lá. E o Enneagrama, um aberto e um fechado. E haviam significados diferenciados para os 2, mas depois, ao longo dos anos e pelos séculos fora, apenas o outro subsistiu e este ficou, digamos, relegado para um outro plano. Então aqui o que é que acontece? O 7 passa a ter um acesso ao ponto 4 e aqui está aquilo que eu buscava essencialmente. Então afinal existe uma relação de uma outra linha entre mim e a minha mulher, não é? Então um 7 e um 4 pode... Por isso fala-se de tantas relações entre um 4 e um 7 quando existem níveis de consciência que sustentem essa relação. Não é fácil, mas é possível. Então, então o que é que aconteceu? Eu senti, finalmente, há uma forma de eu aceder àquilo que eu achava que era o mundo mais estranho que poderia imaginar, que era o mundo do 4, de repente, porque obviamente o 7 vive mais nessa superficialidade e o 4 vive naquela profundidade. E ainda para mais, o 7 vive numa superficialidade emocional e o 4 vive precisamente numa profundidade emocional. Então, tem que haver um caminho, tem que haver uma outra forma lá a chegar, e essa forma é esta.
ok? Então, o que é que vai acontecer aqui também? Que o 2 e o 5 também eles se relacionam de uma outra forma. Então, o David Daniels configurou e reparou que o 2 tinha uma ligação ao ponto 5 quando se mostra, quando o 2 se trava mais, recua e conserva a energia para refletir. Okay? O 5, por sua vez, pode ser incrivelmente dador ou prestativo graças a uma sincera generosidade que existe nele, apesar da tal avareza que nós estamos sempre a falar, que é não gastar energia, não é? Depois, ao mesmo tempo, por outro lado, o 7, que falamos que não tem sentimentos ou não tem acesso às emoções, muitas vezes alguns setos estão presos em estados de confusão com sentimentos intensos em si. E outras vezes o 4 não é tão dramático e acede a uma ligeireza do ser quando ele vai ao ponto 7. Então foi estas situações que foram sendo analisadas, e isto dá acesso aos 3 centros de inteligência, e é aqui que não vivemos só no 3, 6 e 9, ok? E assim como o 8 e 1 que já tinham acesso, o 8 e 1 já tinham acesso aos 3 centros de inteligência, mas 7, 5, 4 e 7, 5, 2 e 4 não tinham acesso e agora passam a ter. Então fica tudo mais equilibrado, porque se eu tivesse, como um 7, se eu tivesse uma linha que me ia ao ponto 1, é um traço maior do que aquele que vai ao 5, é como se eu fosse meio coxo, não é? E então vocês não me veem, mas eu estou dos braços abertos, os meus braços abertos têm exatamente a mesma dimensão e a mesma força para segurar no ponto 1 e para me segurar no ponto 4 e equilibrar-me ao nível de todos os centros de energia. O tempo passa, que é uma coisa terrível. Então nós temos estes três símbolos aqui, ou seja, estes 3 triângulos, que é a forma, e a outra é como apreendemos o mundo, os centros de inteligência, aqui é a forma como nós nos relacionamos com o mundo. E o Enneagrama é fundamental para nós aprendermos como nos relacionamos com o mundo. E existem 3 formas, obviamente, dependendo da tríade. A tríade dos pragmatistas, que é uma tríade que nós já conhecemos, esta tríade de 6, 6, 9, é a tríade chamada tríade de terra também. Ok? E esta tríade de terra é uma tríade que também está relacionada com aquilo que nós chamamos o grupo dos afetos dominantes. E o grupo do afeto dominante aqui é o apego. Okay? O apego. O 3, essencialmente porque o 3 perdeu-se e afastou-se da qualidade superior da esperança, de saber que pode se manifestar no mundo material do dia-a-dia. O 6 separou-se daquilo que é o mais importante para ele, que é essa fé, da qualidade de ser puro e de se poder manifestar no mundo prático, e o 9 dessa qualidade que é o superior, que é o amor, mas o amor verdadeiro, o amor de si mesmo, ok? Então o desafio deles foi que se perderam de vista do seu propósito superior, e o caminho para eles é, digamos, a inclinação que têm, é libertarem-se dessa inclinação que têm aos apegos mais mundanos e tranquilizadores e permitirem-se ao desconforto para se integrarem em qualidades superiores. A tríade dos relacionistas, 8, 2, 5, é a tríade humana, ok? Esta é a tríade também que lida, os outros lidavam com o apego, estes lidam com a rejeição. Então, de onde é que o 2 se perdeu? Perdeu-se daquele amor altruísta, porque ele, obviamente, tem uma agenda quando dá. O 5 desligou-se da ideia sagrada superior da sabedoria, porque ele acredita que precisa de mais e não pode dar tanto, não é? E o 8, obviamente, da questão da inocência, ok? O desafio deles é focarem-se em conexões com os outros, e estes tipos perdem de si ao agirem desta forma, perdem de si a sua verdadeira essência, ok? Depois, tenho 6 minutos, não é? Claro, estou sempre a olhar para o relógio e tenho stress com esta cena. Ok, então a tríade do céu, reparem, tríade da terra, tríade humana, ok? E tríade do céu. Estes são os tipos que lidam com a frustração. Curiosamente, na minha relação comigo, com a minha mulher, o 7 lida com a frustração. O 4 também lida com essa frustração, ok? Qual é o grande desafio? O que é que eles buscam? São utópicos, buscam um mundo idealizado
E obviamente frustram-se porque esse mundo não é o mundo que corresponde àquilo que eles achavam. Obviamente o um porque buscava um mundo perfeito e nessa busca desse mundo perfeito perde a integridade, o 4 porque buscava um mundo ideal e nessa busca desse mundo ideal perde a totalidade, e o 7, na busca de um mundo positivo, isento de dor e sofrimento, ele perde a liberdade porque ele depois busca num escapismo frenético coisas que compensem essa situação, ok? Então, vou aproveitar agora, são 5 minutos antes do início das perguntas, portanto, Ricardo, avança. eu vou avançar mesmo rapidamente porque é assim, então estes dois mapas estavam presentes como dizia o Domingos Cunha, em algumas das coisas que eu já ouvi dele e que li, estavam presentes nas noites de Alexandria, ok? E falava sobre um e sobre o outro, mas obviamente um com uma função, que é o mapa do Enneagrama das personalidades, e o outro o Enneagrama da essência. Um Enneagrama de processo e o outro um Enneagrama de equilíbrio, de sustentação, de caminho, de crescimento e de evolução. E é isto que é necessário e importante trazer, que é como é que nós situamos quando trabalhamos com as pessoas, onde é que as situamos, onde é que elas estão, onde é que elas se encontram, qual é o GPS, onde é que eu estou, como dizia há pouco o Carlos, mas depois para onde é que eu devo caminhar, para onde é que eu tenho que evoluir, e quais são os caminhos que se me apontam e os desafios que se me apontam para me lidar a uma ideia mais sagrada. Então qual é a chave disto, que depois liga com outras coisas, aqui já afastando-nos um bocadinho das tríades de harmonia, mas estando tudo ligado. É este voltar a casa. E o voltar a casa é voltarmos a ligar-nos com a criança interior. Fernando Pessoa dizia: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, adulto, não é? Vendo o que eu sou, é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Essa criança ferida que ficou lá atrás. Okay? Então esse é o propósito, é agora entrarmos aqui, por exemplo, utilizando o tipo 7, entramos aqui numa máquina do tempo, porque o Enneagrama é uma máquina do tempo, ok? E quando nós pomos as flechas a funcionar, e obviamente agora temos as flechas aqui numa direção diferente, como colocamos isso a funcionar, nós viajamos no tempo. E então os movimentos são estes. É o movimento o primeiro movimento de evolução do tipo 7 é o primeiro movimento, que em vez de ir para o ponto 5, ele agora vai para o ponto 4, é o movimento para a essência, para resgatar a criança feliz. Aquilo que ele era, que se ligava com as emoções naturalmente, que ele era emoção também, que ele era de coração aberto, ele sentia. Mas houve um determinado momento em que qualquer coisa aconteceu na sua infância, que pode ter sido no seu nascimento, que pode ter sido, e são coisas que eu identifiquei em mim próprio, na gravidez da minha mãe, na forma, no momento em que eu nasci, com a morte da mãe dela ao mesmo tempo a acontecer, e eu nasço, e o funeral da minha avó é 8 dias antes de eu nascer. Então, o que é que está ali tudo? E isto leva-nos para outras áreas da psicologia, como as estruturas de caráter e como é que as coisas são moldadas e como é que nós, no processo de mielinização, portanto, de todo o nosso corpo, o nosso acabamento final leva determinadas situações que vêm de emoções que vêm da mãe. Então há um abandono emocional, e esse abandono emocional, a criança feliz deixa de ser feliz porque ela vê-se de repente privada. E ao ver-se privada dessa emoção, ela sente medo, e sente um medo de morte. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai fazer um outro movimento, que é o movimento, que é o movimento que ela leva à idade adulta, que é ligar-se à personalidade e estruturar-se nesse ponto 7. Eu não vou sentir mais. E torna-se essa personalidade, esse adulto consciente que não quer ter mais nada a ver com as emoções. Ele corta as emoções. Obviamente que eu estou a ser muito superficial e muito redundante, porque não dá tempo para explicar tudo isto, mas qual é e há aqui um ponto de tensão, ou seja, há uma polaridade entre esta criança ferida e este adulto que está agora ser o juiz, o julgador de tudo, o que é que deve ser feito, e não dar mais atenção à criança. E então é aqui que entra em ação aquilo que nós antigamente chamaríamos de ponto de stress, é agora aquilo que entra em ação, o ponto 1, que é um ponto que nos aparece aqui como um ponto de reconciliação, é um ponto da consciência.
E este ponto da consciência, o ponto 1, que é acalmar a tensão que existe entre o adulto e a criança, e dizer à criança que ela é capaz de aguentar, que ela é capaz de enfrentar, que ela é capaz de não se distrair com outras coisas, e ao mesmo tempo falar com o adulto que ele pode concretizar, ele pode levar tudo até ao fim, ele pode enfrentar essas emoções e ficar lá, e não ter essa presença, ter esse aqui e agora, e conseguir manter-se firme entre um e o outro, e haver esta reconciliação que ajuda ao equilíbrio do tipo 7. Eu traria aqui mais outros, mas já não dá tempo, porque traria um exemplo que tinha a ver com o tipo 4, seriam os movimentos muito diferentes, obviamente, em direções diferentes, mas é sempre na ideia de irmos na direção contrária à da flecha primeiro, e depois a seguir então irmos para a outra, que é aquela que normalmente chamaríamos de stress, mas que na realidade funciona como um ponto de reconciliação. E então o Padre Domingos Cunha tem esta frase brilhante para fechar: a criança que eu sou, depois de fazer este trabalho, vai comigo pela estrada. Encontrei-a quando aceitei ser quem sou. Ela vai comigo, aceite e amada, ensinando o caminho por onde eu vou. Obrigada, Ricardo. Estamos todos muito gratos, de certeza, pela partilha da tua história pessoal, porque é com as pessoas que a gente aprende, e toda a informação que tu partilhaste aqui connosco é muito interessante. Temos já perguntas no chat. A Ana coloca-te aqui uma pergunta que é: quando olhar para um mapa ou para o outro? Boa pergunta. Qual é o primeiro caminho? O caminho é o que todos nós trabalhamos. Primeiro trabalhamos o Eneagrama da personalidade. Primeiro temos que olhar para perceber. De alguma forma, todos nós nos perdemos, não é? E a questão é: onde é que eu me perdi? Onde é que eu me perdi? Porque é a mesma coisa que eu estar a programar um GPS e dizer-lhe que eu quero ir para... Eu vivo na Ericeira, por exemplo. Ok, eu quero ir para a Ericeira. E o GPS, ok, mas onde é que tu estás? E a grande questão é que nós sabemos que a maior parte das pessoas não sabe onde está. Não sabe. E muitas delas estão num nível de consciência que nem sequer sabem que não sabem. E não perguntam, nem querem saber muitas vezes, mas aquelas que nos chegam até nós, no trabalho que fazemos de coaching, de formação, das pessoas que foram aqui falando, aquelas que vêm e perguntam, como o Carlos dizia há pouco, alguns são uma minoria, não é? São uma minoria, mas alguns vêm. E o nosso trabalho é estar lá disponíveis para ajudá-los a perceber onde é que estão, qual é a casa de partida, por onde é que se começa. Porque a ideia é fazer um trabalho que tenha pés e cabeça. E há muitos profissionais que nós vemos no mercado que começam e pegam nas pessoas em qualquer ponto, e depois as coisas simplesmente são remendos, são pensos rápidos que depois não são sustentáveis em termos de trabalho terapêutico, de trabalho transpessoal, e por aí vai. Então, primeiro é o Eneagrama da personalidade, e depois, obviamente, conforme vamos ganhando consciência neste caminho, temos que olhar para outras coisas, porque este Eneagrama da essência abre portas para outras coisas, que é o grupo dos afetos dominantes, que tem a ver com apego, rejeição e frustração, e isso vai nos encaminhar para a relação que nós tivemos com os nossos cuidadores primários, seja o cuidador afetivo, seja o cuidador protetor, e aí, ou ambos, e aí abre-se uma outra porta muito grande. Obrigada, Ricardo. Temos mais uma pergunta da Ana, que questiona porquê o nome de cada tríade. Porque o nome de cada tríade, olha, não te sei explicar bem, sei, mas não me recordo, mas quando ela diz o nome de cada tríade, que é pragmatistas, relacionistas e provavelmente, ok, tem a ver com a forma como, bem, não consegui explicar, mas tem a ver com a forma como eles partem para o mundo, ok? Os 3, 6 e 9 de uma forma prática, ok? O 3 muito fazer, entrar em ação. O 9, obviamente, quando ele entra na ação certa, ele também entra muito numa energia do fazer. E talvez o 6 nessa energia nessa energia gregária e ao mesmo tempo do dever, muitas vezes caracterizada pelo tipo 6, mais caracterizada pelo tipo 6 social.
Os relacionistas, estamos a falar do 8, 2 e 5, a forma como se relacionam com os outros, não é? Obviamente o 8 com aquela energia mais impositiva, mais de, comandando, não é? Guiando. O 2, obviamente, ajustando-se e procurando influenciar o outro, e o 5 reservando-se, mas ao mesmo tempo o 5, nós temos uma ideia sempre muito equivocada do 5, que é que ele não se quer dar com as pessoas. Na realidade ele quer se dar, mas com conta, peso e medida para ele, o quanto baste para ele. Portanto, e que ele ao mesmo tempo tenha o controle de poder dosear essa relação. Mas ele quer se relacionar. E isto é, obviamente, um estereótipo que existe dentro do Enneagrama para quem começa a estudar e que depois tipificam as personalidades de uma forma muito ao de leve, quando é preciso olhar para aquilo que realmente motiva as pessoas. Não são os comportamentos que elas estão a ter, mas isto é um clichê para todos vós que estão aí, mas é preciso olhar para estas coisas. E, obviamente, os outros, falei dos pragmatistas, falei dos relacionistas e dos agora não me lembro o outro, qual é o nome do outro? Eu também me esqueci. Pragmatistas, idealistas, essa visão ideal do mundo, não é? Obviamente nós conseguimos ver isso muito facilmente nesse romantismo do 4, não é? Nessa idealização, que às vezes é um romantismo pela melancolia, que é para baixo, ou então é para uma idealização de algo maior, e o 1 por esse mundo perfeito, não é? O mundo não deveria ser, e passa o tempo a ir corrigir e arranjar estruturas de melhoramentos, não é? E o 7 por essa ânsia de liberdade e de não ter um mundo não é sem sofrimento, não é? Imagine all the people, não é? Living in the world. Então é muito essa ideia. Mais perguntas? Olha, temos mais uma do Jorge, que diz: não existe diferença entre a tríade 3, 6 e 9 nos dois mapas, seja o da personalidade ou da essência. Significa que estes tipos já estão na essência? Como explicas esta situação? Olha, boa pergunta, não explico, porque não tenho cabedal para explicar agora neste momento, mas obviamente que não deve, certamente que não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, eles têm acesso, mas a grande questão é, uma coisa, os centros de inteligência é a forma como apreendemos o mundo, e depois vamos olhar nas tríades de harmonia para a forma como nos relacionamos com os outros no mundo. E este é o grande desafio das pessoas, é que se nós ficamos só presos, vamos ver, por exemplo, um tipo 6, estou a trabalhar com alguns agora neste momento, inclusive pais e filhos, num contexto empresarial, mas depois aquilo às tantas já entra tudo num contexto familiar, porque é aí que está o problema. Então, imaginem, um tipo 6, a visão que têm do mundo é uma visão muito de ideias fixas, muito à maneira deles, muito mais rígidos, muito obviamente garantindo que têm previsibilidade, segurança e por aí fora. Obviamente que esta é a visão no mapa do Enneagrama da personalidade, porque se nós passamos para um outro mapa, a visão, aliás, também é a forma como nós ou estamos presos naquilo que a Ana Sousa agora não me recordo o nome da Sara. Há pouco, dos mecanismos de defesa, da fixação e da paixão, obviamente que é aí que está o Enneagrama da personalidade. Quando nós passamos para o Enneagrama da essência, estamos nas ideias sagradas e nas virtudes. Passamos, por exemplo, neste tipo 6, destas dúvidas, dessas ideias fixas, dessa falta de autoestima, falta de autoconfiança, passamos para as ideias sagradas da intuição, da coragem, da fé. Portanto, são coisas completamente diferentes. Reparem que eu disse há pouco que esses tipos, por exemplo, o 6 se tinha desconectado da fé. Mas isso era lá no mapa do Enneagrama da personalidade. Porque se nós passamos para o Enneagrama da essência, nós estamos a ligar, nós já não perdemos essa fé. Nós trabalhamos com essa fé. Nós saímos do medo e vamos para a coragem. Okay? Então é esta mecânica toda que para cada um dos tipos, obviamente que isto depois desdobra-se em 9 tipos, e se nós estivermos a trabalhar subtipos 27, e se estivermos a trabalhar sequenciações dos subtipos, estamos a falar de 54, portanto imaginem o festival que vai para aqui, não é? Ricardo, 1 minuto para fechares a tua apresentação antes de passarmos ao próximo orador. Obrigada. Eu abri uma porta
para o desafio da Paula Prano para fazer isto foi espetacular, porque eu consegui me ligar com uma série de contactos. Eu descobri que eu adoro ser um investigador no Enneagrama, buscar novas coisas, novas ilações. Isto é um processo, acho que por ser mental, eu sou tipo 7, é um processo masturbatório e orgásmico de uma forma mental que eu fico invadido por isto. E o que é que há aqui mais? O que é que há aqui mais? Há estudar os grupos dos afetos dominantes a seguir, estes do apego, rejeição e frustração, e depois a seguir há mais duas coisas interligadas com tudo isto, que são os aspectos básicos da energia vital na vida, e que têm a ver com os que são ativos, com os que são receptivos e que estabelecem o equilíbrio. Porque depois mistura isto tudo, e ainda, que são mais tríades, não é? E que depois ainda abre uma outra e uma última tríade, que são as 3 formas vitais, uma das coisas que o Carlos falou aqui na liderança, que é importante, regulação emocional, ok? E que tem a ver com aqueles que expressam, com aqueles que contêm e com aqueles que reformulam, como por exemplo o 7, ok? Obrigada, Ricardo.